O que o patrimônio oculto do Brasil esconde sobre os nossos primeiros habitantes? Durante décadas, nos disseram que a Amazônia era um vazio histórico, um lugar intocado, sem grandes civilizações. Mas essa narrativa começa a ruir. Algo esteve escondido sob a floresta por séculos, aguardando o momento certo para ser revelado. E agora, finalmente, a verdade começa a emergir diante dos nossos olhos. A história oficial nunca contou tudo. O que aprendemos na escola foi apenas uma parte conveniente do passado. Enquanto olhávamos para outros continentes em busca de grandes civilizações, o solo brasileiro guardava provas silenciosas de uma ocupação humana sofisticada, organizada e profundamente conectada ao território. Não foi falta de vestígios, foi falta de interesse em olhar de verdade, mas isso mudou. Uma tecnologia de ponta, capaz de enxergar através da floresta mais densa do planeta, acaba de reescrever a história da Amazônia. O que ela revelou não são apenas ruínas, mas sinais claros de planejamento, engenharia e vida em larga escala. Descobertas que desafiam tudo o que se acreditava até agora sobre o passado do Brasil. Esses achados não são pequenos. Eles são grandes, complexos e impossíveis de ignorar. Estruturas monumentais, padrões geométricos, ocupações humanas extensas, evidências de que aqui existiram sociedades organizadas muito antes da chegada dos europeus. E quanto mais se investiga, mais claro fica: a Amazônia sempre foi um centro de civilização. Por muito tempo, disseram que nossos povos originários eram nômades simples, sem tecnologia, sem legado duradouro. Hoje, essa ideia começa a cair por terra. O que surge é um passado poderoso, inteligente e profundamente brasileiro. Um passado que nos pertence e que precisa ser reconhecido, respeitado e protegido. Essas revelações não chocam apenas a arqueologia, elas mexem com a nossa identidade. Elas nos obrigam a repensar quem somos, de onde viemos e por que essa história foi silenciada por tanto tempo. Não é apenas ciência, é memória, é justiça histórica, é o Brasil se reconhecendo como berço de conhecimento ancestral. E essa história precisa chegar mais longe. Precisa romper bolhas, atravessar fronteiras, alcançar cada brasileiro que nunca ouviu falar desses achados. Porque quando valorizamos o nosso passado, fortalecemos o nosso presente e protegemos o nosso futuro. Conhecimento também é soberania. Se você sente orgulho dessa terra, se acredita que o Brasil precisa conhecer e valorizar sua própria história, este canal é para você. Inscreva-se agora. Ao se inscrever, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas, fortalece a divulgação científica nacional e contribui para que nossos achados arqueológicos recebam o respeito que merecem. Essa história é nossa e ela precisa ser contada. No coração da Terra do Meio, no sudoeste do Pará, existe uma região onde rios, florestas e silêncio guardam mais do que biodiversidade, guardam história. Durante muito tempo, esse território foi visto apenas como um espaço remoto, difícil de acessar, distante do olhar da ciência e do interesse nacional. Mas era justamente ali que o passado aguardava, intacto, para ser revelado. Foi nesse cenário desafiador que uma equipe destemida decidiu ir além do que já havia sido feito. Pesquisadores do projeto Amazônia Revelada se lançaram em uma expedição que não buscava apenas dados, mas respostas. Respostas para perguntas que a arqueologia brasileira evitou por décadas. Quem viveu aqui antes de nós? Como essas pessoas se organizavam? O que ficou enterrado sob a floresta? A Terra do Meio não é um lugar comum. É um mosaico de reservas extrativistas, terras indígenas e unidades de conservação, conectadas por uma complexa rede de rios entre o Xingu e o Iriri. Uma região marcada tanto pela riqueza natural quanto pelo abandono histórico. Chegar até ali não é simples. Permanecer ali exige resistência, preparo e respeito ao território. A expedição não foi confortável. Foram dias de deslocamento por rios extensos, trilhas fechadas, calor intenso e comunicação limitada. Cada passo
exigia planejamento. Cada decisão carregava riscos, mas havia uma certeza compartilhada pela equipe. Algo importante estava escondido ali. Algo que poderia mudar o entendimento sobre a ocupação humana na Amazônia. O objetivo era claro: desvendar o passado pouco conhecido de uma das regiões mais misteriosas do Brasil. Não se tratava de buscar objetos isolados ou curiosidades arqueológicas. A missão era compreender o território como um todo, observar padrões, identificar marcas invisíveis a olho nu, revelar estruturas que o tempo e a floresta tentaram apagar. Essa jornada também foi um encontro entre saberes. Estudantes, pesquisadores, comunicadores locais e lideranças indígenas caminharam juntos. Pessoas que conhecem a floresta não apenas pelos mapas, mas pela vivência. Esse diálogo foi essencial para orientar a pesquisa e garantir que a ciência avançasse com respeito e responsabilidade. Cada sobrevoo, cada mapeamento, cada ponto marcado no território carregava a sensação de que algo estava prestes a emergir. A Terra do Meio começava a mostrar que nunca foi vazia, nunca foi silenciosa, apenas não havia sido ouvida. E naquele momento, sem ainda conhecer a dimensão do que seria encontrado, a equipe já sabia. Aquela expedição não seria apenas mais uma. Ela marcaria um antes e um depois na forma como o Brasil olha para sua própria história enterrada sob a Amazônia. Foi então que a expedição deu um salto histórico. Para enxergar além do que os olhos humanos conseguem ver, os pesquisadores recorreram a uma das tecnologias mais avançadas da ciência moderna. Uma ferramenta capaz de atravessar a floresta sem derrubar uma única árvore, revelando o que esteve oculto por séculos sob a copa amazônica. O lidar entrou em ação. A partir de um avião, feixes de luz infravermelha foram lançados em direção ao solo. Cada pulso retornava com informações precisas de relevo, formas e desníveis invisíveis em imagens comuns. Onde antes se via apenas um tapete verde contínuo, começaram a surgir padrões inesperados, desenhos geométricos e marcas de intervenção humana. A floresta, que por tanto tempo foi tratada como um obstáculo para a arqueologia, passou a se tornar uma aliada. O lidar permitiu desligar virtualmente a vegetação e observar apenas o terreno. E o que apareceu no mapa surpreendeu até os pesquisadores mais experientes. O solo da Terra do Meio não era aleatório. Ele carregava intenção, organização e memória. À medida que os dados eram processados, os números começaram a crescer. Não se tratava de um ou dois pontos isolados. Foram identificados cerca de 50 possíveis sítios arqueológicos espalhados pela região. 50, um número que ultrapassava qualquer expectativa inicial e colocava em xeque tudo o que se acreditava sobre aquela área da Amazônia. Cada ponto marcado no mapa representava uma possibilidade concreta de ocupação humana antiga. Estruturas soterradas, caminhos antigos, áreas de habitação, espaços de uso coletivo. Não eram formações naturais. Eram marcas deixadas por pessoas que viveram, circularam e transformaram aquele território muito antes da história oficial começar a ser escrita. Essa descoberta não foi apenas quantitativa, ela foi simbólica. 50 possíveis sítios significam 50 histórias interrompidas pelo silêncio do tempo. Significam gerações inteiras apagadas da narrativa nacional. Significam um passado muito mais complexo do que o Brasil aprendeu a reconhecer. O impacto foi imediato. Aquela região, antes considerada pouco promissora do ponto de vista arqueológico, se revelou um verdadeiro arquivo histórico a céu aberto. Um arquivo que sempre esteve ali, mas que só agora podia ser lido com clareza. A tecnologia não criou a história, ela apenas revelou o que já existia. Diante desses dados, ficou impossível sustentar a ideia de uma Amazônia vazia ou pouco ocupada. O território mostrava sinais claros de planejamento e permanência. A floresta cresceu sobre antigas obras humanas, preservando-as em silêncio, como se aguardasse o momento certo para que fossem reconhecidas. A partir daquele instante, a expedição deixou de ser exploratória e passou a ser decisiva. Os mapas produzidos pelo LIDAR
não eram apenas imagens técnicas. Eram convites diretos para descer ao solo e confirmar, com escavações, aquilo que a luz já havia denunciado. O que antes era hipótese, agora se tornava evidência. A Terra do Meio começava a revelar que seu passado não era pequeno, nem simples, nem isolado. Era vasto. E o número de sítios identificados deixava claro. A história da Amazônia precisaria ser reescrita, ponto por ponto, feixe por feixe, revelação por revelação. Entre dezenas de pontos revelados pelo mapeamento, a equipe sabia que não seria possível investigar todos de imediato. Era preciso escolher com cuidado. Após análises técnicas, cruzamento de dados e avaliação do potencial arqueológico, 4 sítios foram selecionados para a escavação. 4 locais que poderiam confirmar, de forma definitiva, o que os mapas já sugeriam silenciosamente. A decisão não foi simples. Cada ponto carregava possibilidades imensas. Mas havia um deles que chamava a atenção desde o início. Um desenho incomum no relevo, uma simetria impossível de ser natural. Foi ali, na reserva extrativista Riozinho do Anfrísio, que a expedição decidiu concentrar seus esforços. Sem saber ainda, eles estavam prestes a encarar uma das maiores revelações arqueológicas da Amazônia. À medida que a equipe se aproximava do local indicado pelo LIDAR, o que antes era apenas dado, começou a ganhar forma. No chão, quase imperceptível a olho nu, surgiam elevações suaves, alinhamentos estranhos, padrões que não pertenciam à floresta. A escavação começou com cautela, respeitando o território e a história soterrada sob os pés. Então, pouco a pouco, a surpresa emergiu. O solo revelou uma aldeia circular colossal, com mais de 200 metros de diâmetro. Uma estrutura gigantesca, organizada, planejada. Não era um acampamento temporário, era uma ocupação permanente, pensada para durar, pensada para abrigar uma comunidade inteira. Um verdadeiro centro de vida ancestral. O formato circular não era aleatório. Ele indicava uma organização social sofisticada, com espaços definidos, circulação interna e áreas comuns. A aldeia parecia ter sido construída com intenção coletiva, refletindo valores sociais, rituais e modos de convivência que a história oficial jamais registrou. A sensação no local era de espanto e respeito. Aquela aldeia esteve ali o tempo todo, escondida sob camadas de terra e vegetação, ignorada por séculos. Um fantasma do passado que agora se levantava diante da ciência brasileira, exigindo reconhecimento. Não havia como negar. A Amazônia foi palco de grandes sociedades humanas. Cada centímetro escavado reforçava essa certeza. A dimensão da aldeia superava muitas ocupações indígenas conhecidas historicamente. Ela desafiava a ideia de populações pequenas e dispersas. Ali havia densidade, permanência e estrutura. Havia engenharia social e territorial. O impacto da descoberta foi imediato entre os pesquisadores. Não se tratava apenas de mais um sítio arqueológico. Era uma prova concreta de que o Brasil abriga um passado grandioso, complexo e profundamente enraizado em seu próprio território. Um passado que não veio de fora. Um passado que nasceu aqui. A aldeia circular do Riozinho do Anfrísio não é apenas uma descoberta científica. Ela é um marco simbólico. Um lembrete de que nossa história não começa com a colonização. Ela já existia, pulsava e se organizava muito antes disso. Diante daquela estrutura monumental, ficou claro que a expedição havia cruzado um ponto sem retorno. A partir dali, não seria mais possível falar da Amazônia sem reconhecer a profundidade da presença humana ancestral que moldou aquela paisagem. O fantasma do passado havia despertado, e agora ele exigia ser ouvido. À medida que a escavação avançava, a aldeia deixava de ser apenas uma forma no solo e passava a revelar sua complexidade impressionante. O que surgiu não foi um vestígio isolado, mas um conjunto organizado de estruturas interligadas. Casas distribuídas de maneira planejada, terraços construídos para adaptação ao relevo, pátios de convivência
e amplas praças centrais começaram a se tornar visíveis. Essas praças não eram detalhes secundários. Elas indicavam vida coletiva, encontros, rituais, decisões comunitárias. O espaço central da aldeia mostrava que aquela sociedade tinha organização social, divisão de funções e um forte senso de pertencimento. Nada ali era improvisado. Tudo apontava para planejamento e continuidade ao longo do tempo. Além das áreas habitacionais, surgiram marcas claras de caminhos e estradas internas. Trilhas antigas, compactadas pelo uso constante, conectavam diferentes partes da aldeia. Isso revelava circulação intensa, rotinas estabelecidas e uma lógica territorial sofisticada. Aquela comunidade não apenas existia, ela funcionava. Durante as escavações, os primeiros materiais começaram a ser resgatados com extremo cuidado. Fragmentos de cerâmica apareceram em quantidade significativa, acompanhados por ferramentas de pedra e vestígios de carvão utilizados em fogueiras. Cada objeto retirado do solo carregava informação, contexto e memória. Nada ali era aleatório. O carvão encontrado se tornou uma das chaves mais importantes da descoberta. Ele permitirá a datação por carbono 14, técnica fundamental para estabelecer quando aquela aldeia esteve ativa. Pela primeira vez, será possível atribuir uma idade precisa à ocupação humana daquele território, ancorando cientificamente uma história que ficou suspensa no tempo. Mas foi a cerâmica que provocou o maior impacto entre os especialistas. Os fragmentos não se assemelham a nenhum estilo já catalogado na Amazônia. Nem nos desenhos, nem nas técnicas de fabricação, nem no tipo de argila. Era algo novo, algo que não se encaixava nos modelos conhecidos. Um verdadeiro enigma arqueológico. Esses artefatos inéditos sugerem a existência de um grupo humano ainda não identificado pela ciência. Um povo com identidade própria, saberes específicos e modos de produção únicos. Cada fragmento é uma pista, um indício de que há capítulos inteiros da história brasileira que nunca foram escritos. O processo agora é minucioso. As peças passam por lavagem, separação e catalogação detalhada. Serão analisadas quanto à composição da argila, técnicas de queima e padrões decorativos. Cada detalhe pode revelar trocas culturais, rotas de contato ou isolamento intencional daquela sociedade. O que está sendo revelado não é apenas uma aldeia, é um sistema de vida completo, enterrado e preservado pela floresta. Um testemunho silencioso de que o território amazônico foi moldado por mãos humanas muito antes do que se imaginava. Durante séculos, essas estruturas permaneceram invisíveis, ignoradas, tratadas como inexistentes. Nem mesmo as elites intelectuais conseguiram decifrar esse enigma, não por falta de evidências, mas por falta de olhar. Agora, com ciência, tecnologia e respeito ao território, o passado começa a falar. Cada nova descoberta reforça uma verdade incontornável. A Amazônia não foi apenas habitada, ela foi construída, organizada e vivida intensamente. O que emerge do solo não são ruínas de um povo esquecido, mas provas de uma civilização que resistiu ao apagamento histórico. O capítulo perdido da nossa história começa, finalmente, a ser reescrito. Que à medida que as datas forem reveladas e os objetos compreendidos, ficará ainda mais claro que esse enigma ancestral nunca pertenceu ao silêncio. Ele sempre pertenceu ao Brasil.